Quando meu filho me disse que estava finalmente livre naquilo que ele pensava ser o meu funeral, senti o meu coração partir-se em 1000 pedaços. Dias depois, eu estava nas sombras da minha própria herdade, bem viva, a vê-lo vender os meus móveis antigos como se fossem velharias de feira da ladra. Foi aí que percebi que não tinha criado um filho, tinha alimentado um abutre que estava apenas à espera que eu morresse. Se me está a ler, por favor, ouça-me até o fim, porque esta história de traição vai mais fundo do que qualquer coisa que já viu na sua novela favorita, e acredite, não vai acreditar onde isto vai parar. O meu nome é Margaret Whitmore, e durante 67 anos, pensei que compreendia o que a família significava. Engane-me. Tudo começou há 3 meses, quando as palavras do médico me atingiram como um balde de água fria. Dona Whitmore, os exames mostram algumas irregularidades preocupantes. Precisaremos de fazer rastreios mais completos. Saí daquele consultório sentindo que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés. À minha idade, irregularidades preocupantes geralmente significavam uma coisa, e não eram boas notícias. Naquela noite, sentei-me no meu escritório, a mesma sala forrada mogno onde meu falecido marido, Charles, tinha construído seu império do nada, apenas com determinação e livros de contabilidade manchados de café. As paredes estavam forradas de fotos da nossa jornada, Charles e eu no dia do nosso casamento, ambos mal com 20 anos e sonhos maiores do que a nossa conta bancária. Fotos do pequeno David a dar os primeiros passos, a formar-se no liceu, o dia do seu casamento com aquela mulher, Jéssica. Peguei no telefone 3 vezes antes de finalmente ligar para o número do David. Quando ele atendeu, a voz dele soou distraída, como se eu estivesse a interromper algo importante. Mãe, o que é que se passa? Eu e a Jéssica estamos a sair para jantar. David, querido, preciso de falar contigo sobre algo importante. O médico encontrou. Pode esperar por amanhã? Temos reservas no Le Bernardin, e sabes como é difícil conseguir uma mesa lá. Le Bernardin. O mesmo restaurante onde celebrei o meu 50º aniversário de casamento sozinha porque Charles já tinha partido há 2 anos. O mesmo lugar onde levei o David e a Jéssica para o 5º aniversário de casamento deles, pagando uma conta de 400 euros sem pestanejar porque queria que se sentissem especiais. Claro, querido. Amanhã está bem. Mas o amanhã nunca chegou. Não da forma que eu esperava. Na manhã seguinte, acordei a sentir-me tonta. O mundo girava como um carrossel, e antes que pudesse estender a mão para o telefone, tudo ficou escuro. Acordei no chão do meu quarto 3 horas depois, com a minha empregada Rosa a gritar num pânico desesperado enquanto ligava para o 112. Os paramédicos disseram que eu tinha tido o que chamaram de episódio cardíaco, não propriamente um ataque cardíaco, mas a forma do meu corpo de me dizer para abrandar. Da minha cama de hospital, liguei para o David novamente. Desta vez, atendeu a Jéssica. Oh, Margaret, o David está em reuniões o dia todo. Sabe como o trabalho dele é importante. Mas não se preocupe, vamos visitá-la em breve. Visitá-la em breve. Eu estava no hospital há 6 horas, e eles iriam visitar-me em breve. Foi então que a primeira rachadura apareceu no meu mundo. Tive alta no dia seguinte contra o conselho do médico. A Rosa tratou-me como uma galinha choca, mas eu não conseguia livrar-me da sensação de que algo tinha mudado fundamentalmente. Tinha construído toda a minha vida em torno da ideia de que a família vinha em primeiro lugar, de que o amor entre mãe e filho era inquebrável. Charles costumava dizer que eu mimava o David, mas que mãe não quer dar ao seu filho tudo que nunca teve? Eu dei-lhe tudo. Escolas privadas, campos de verão na Suíça, uma bolsa integral para Harvard Business School. Quando ele se formou, entreguei-lhe um cargo na Whitmore Industries, a empresa que Charles e eu tínhamos construído a partir de um único contrato de construção num império multimilionário que abrangia imobiliário, indústria e tecnologia. Pensei que o estava a preparar para o sucesso. Agora pergunto-me se estava apenas a ensiná-lo que tudo na vida lhe devia ser dado de mão beijada. A segunda rachadura veio uma semana depois. Estava a rever uns documentos financeiros antigos quando notei algo estranho. Os livros da empresa mostravam vários levantamentos avultados que eu não me lembrava de ter autorizado. 20 mil aqui, 50 mil ali. Nada que afundaria a empresa, mas o suficiente para me deixar curiosa. David era a única outra pessoa com acesso a essas contas. Liguei para o nosso contabilista, Harold Morrison, um homem em quem eu confiava há 15 anos. Harold, estou a ver uns levantamentos das contas da empresa que não me lembro de ter aprovado. Pode ajudar-me a entender para que foram? Houve uma pausa que durou demasiado tempo. Dona Whitmore, esses foram aprovados pelo David.
Ele disse que a senhora lhe tinha dado autorização verbal para alguns investimentos. Investimentos. David sempre tinha sido terrível com dinheiro, mas era inteligente o suficiente para perguntar antes de tomar qualquer decisão financeira importante. Pelo menos, costumava ser. Que tipo de investimentos, Harold? Outra pausa. Eu presumi que soubesse. Criptomoedas, algumas startups de tecnologia. Empreendimentos de alto risco, alta recompensa. O David parecia muito confiante neles. As minhas mãos começaram a tremer. Investimentos de alto risco com dinheiro da empresa, sem me dizer? Este não era o David que eu tinha criado. Este não era o menino que costumava pedir permissão antes de comprar uma tablete de chocolate com a mesada. Naquela noite, David veio à casa para o que eu pensei que seria uma conversa muito adiada. Entrou no meu escritório com aquele sorriso encantador que costumava derreter o meu coração, beijando-me a bochecha como se nada tivesse mudado. Como se sente, mãe? A Rosa disse que tem andado estressada com alguma coisa. Pousei os documentos financeiros que tinha estado a rever. David, o Harold contou-me sobre os investimentos que tens andado a fazer com fundos da empresa. Pensei que tínhamos concordado que qualquer decisão financeira importante seria discutida primeiro. O sorriso dele vacilou, apenas por um momento, mas eu reparei. Oh, isso! Mãe, tem andado tão preocupada com a sua saúde ultimamente. Eu não queria sobrecarregá-la com detalhes de negócios. Estas são oportunidades realmente sólidas. Estou apenas a tentar fazer a empresa crescer para nós dois. Nós dois. Como se fossemos parceiros em vez de mãe e filho, como se eu não tivesse passado 40 anos a construir esta empresa enquanto ele aprendia a atar os sapatos. David, alguns destes investimentos são bastante substanciais. Gostaria de estar envolvida nestas decisões. Foi aí que a máscara dele caiu completamente. O sorriso encantador desapareceu, substituído por algo frio e calculista que nunca tinha visto antes. Mãe, com todo respeito, não está a ficar mais nova. O médico disse que teve um episódio cardíaco. Talvez seja a altura de começar a pensar em afastar-se e deixar-me tratar das coisas. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Não está a ficar mais nova. Afastar-se. Isto do filho em quem eu tinha derramado a minha vida, o menino que costumava rastejar para minha cama durante as trovoadas, que chorava quando esfolava o joelho e só eu conseguia fazer desaparecer a dor. David, tenho 67 anos, não 97. E esta empresa? Esta empresa precisa de uma liderança nova, mãe. Eu e a Jéssica temos conversado, e achamos que pode ser melhor se começar a desfrutar da reforma. Trabalhou tanto e por tanto tempo. Maurice Relaxer. A Jéssica e eu temos conversado. Aí estava, o verdadeiro veneno no poço. Jéssica, que se tinha casado com meu filho há 6 anos com estrelas nos olhos e o dinheiro no coração. Jéssica, que tinha começado a fazer perguntas subtis sobre o meu testamento 1 mês após o casamento deles. Jéssica, que sempre parecia direcionar as conversas para os meus planos eventuais para a herdade. Olhei para o meu filho, realmente olhei para ele, e pela primeira vez nos seus 34 anos de vida, não reconheci a pessoa que estava à minha frente. Não era dor a falar, ou estresse, ou mesmo mal-entendido. Isto era cálculo. Cálculo frio e metódico. Compreendo, disse eu em voz baixa. E o que é que você e a Jéssica estão exatamente a propor? Ele teve a decência de parecer desconfortável, mas não o suficiente para parar de falar. Achamos que devia considerar ceder o controle operacional da empresa. Continuaria a ser a proprietária, claro, mas eu trataria das decisões do dia a dia. E talvez pudéssemos ver um tipo de arranjo para morar onde não tenha que se preocupar mais em manter esta casa grande. Um arranjo para morar. Ele queria pôr-me num lar e ficar com a minha empresa. A empresa que o pai dele e eu tínhamos construído com as nossas próprias mãos, trabalhando 18 horas por dia e vivendo de sopa instantânea e sonhos. A empresa que o tinha posto em Harvard, comprado seu primeiro carro, pago seu casamento com a mulher que agora lhe sussurrava veneno ao ouvido. Levantei-me de trás da velha secretária de Charles, a mesma secretária onde tínhamos assinado nosso primeiro grande contrato, onde tínhamos celebrado nosso primeiro milhão em receitas, onde eu tinha chorado sozinha depois do funeral quando percebi que teria de gerir tudo sozinha. David, acho que devias ir embora. Ele parecia genuinamente surpreendido, como se não conseguisse entender por que é que eu não estava grata pela sua oferta generosa de levar tudo pelo que eu tinha trabalhado e trancar-me num lugar fora de vista. Mãe, não seja dramática.
Estamos apenas a tentar ajudá-la. Saia da minha casa. A terceira rachadura veio naquela noite, quando não consegui dormir e decidi fazer algo que nunca tinha feito antes em 34 anos de ser mãe. Decidi descobrir quem era realmente meu filho. Comecei pelos computadores da empresa. David sempre tinha sido descuidado com as palavras passe, e depois de algumas tentativas, acedi à sua conta de e-mail. O que encontrei lá fez o meu episódio cardíaco parecer um pequeno inconveniente. E-mail após e-mail entre David e Jessica, datando de há 2 anos. Não cartas de amor ou planos de jantar ou a correspondência normal entre marido e mulher. Estas eram discussões estratégicas sobre a minha morte. A velha não vai viver para sempre, tinha escrito a Jessica. Precisamos de ser inteligentes nisto. Certificarmos-nos de que estamos bem posicionados quando chegar à altura. A mãe tem falado em atualizar o testamento, respondeu David. Talvez devêssemos encorajá-la a fazê-lo mais cedo do que tarde, antes que a saúde dela piore. A saúde dela piore. Eles estavam a falar sobre meu declínio como se fosse inevitável, como se estivessem a planear uma queda na bolsa ou uma mudança no tempo. Mas o pior ainda estava para vir. Há 3 semanas, a Jessica tinha enviado ao David uma mensagem que me gelou o sangue. Querido, andei a pesquisar algumas coisas. Sabias que se alguém morre de causas naturais, especialmente alguém com problemas cardíacos recentes, raramente há uma autópsia detalhada? Especialmente se a família não pedir uma. Apenas um pensamento. Li aquela mensagem 5 vezes, cada vez esperando ter compreendido mal. Mas não havia mal entendido. A minha nora estava a pesquisar como safar-se de um assassinato. As minhas mãos tremiam enquanto percorria mais mensagens. Tinham discutido a minha rotina diária, notando que eu geralmente tomava o meu café da manhã sozinha no escritório antes da Rosa chegar. Tinham pesquisado os meus medicamentos, procurando potenciais interações. Tinham até calculado quanto tempo levaria para alguém me encontrar se eu desmaiasse em casa. Não estavam apenas à espera que eu morresse. Estavam a planear ajudar a que isso acontecesse. A 4ª rachadura, a que quebrou tudo, veio quando encontrei a mensagem mais recente, enviada ainda ontem. É a altura, tinha escrito a Jessica. O episódio cardíaco foi a cobertura perfeita. Todos esperam que ela tenha outro em breve. Só precisamos de garantir que seja o tipo certo de episódio. A resposta do David foi simples. Eu sei. Este fim de semana. Quando a Rosa estiver a visitar a irmã. Este fim de semana. A Rosa sempre visitava a irmã aos domingos. Isso dava-me 3 dias para descobrir como me manter viva e expor os monstros que usavam as caras da minha família. Imprimi todos os e-mails, todas as mensagens de texto, todas as provas que pude encontrar. Depois fiz algo que teria parecido impossível há uma semana. Liguei para o meu advogado, o meu médico e o meu irmão Robert, e disse-lhes que precisava de desaparecer. Margarete, de que estás a falar? Perguntou Robert quando lhe liguei à meia-noite. Desaparecer como? Preciso que todos pensem que estou morta, Bob. É a única maneira de descobrir a verdade sobre o David e a Jessica. Isso é loucura. Mesmo que eles tenham andado a dizer coisas terríveis. Eles estão a planear matar-me, Bob. Este fim de semana. Tenho provas. O silêncio do outro lado da linha esticou-se tanto que pensei que a ligação tinha caído. Finalmente, a voz do meu irmão voltou, baixa e mortalmente séria. O que queres que eu faça? O plano que traçamos parecia saído de um romance policial. O meu médico, Thomas Shen, era amigo de Charles há 20 anos. Quando lhe mostrei os e-mails, o rosto dele ficou branco como a sua bata médica. Margarete, precisamos de chamar a polícia. Com que? Eles ainda não fizeram nada. Estes e-mails podiam ser descartados como piadas ou discussões teóricas. Mas se eles pensarem que estou morta, revelarão os seus verdadeiros eus. O Dr. Shen olhou para os e-mails impressos por muito tempo. O que estás a propor é extremamente arriscado. Se algo correr mal. Se eu não fizer isto, estarei morta até segunda-feira de qualquer maneira. Pelo menos assim, terei a chance de os expor antes que eles magoem outra pessoa. A minha advogada, Patrícia Vance, foi mais difícil de convencer. Ela andou pelo seu escritório por 10 minutos depois de eu expor o plano, murmurando sobre ética e implicações legais. Mas Patrícia tinha estado com Charles e comigo desde o início. Tinha-nos visto a lutar para pagar salários nos primeiros dias, observou-nos a celebrar cada marco, segurou a minha mão no funeral de Charles.
Eles querem me morta, Patrícia. O meu próprio filho quer me morta por dinheiro. Se eu não fizer isto, não restará ninguém para processar. Ela parou de andar e olhou para mim com a expressão que eu me lembrava dos seus primeiros dias como nossa advogada, feroz, protetora e absolutamente aterrorizante para qualquer um que ameaçasse os seus clientes. O que precisas? A logística foi surpreendentemente simples. O Dr. Shen declararia que eu tinha sofrido um evento cardíaco massivo e morrido em casa. Robert encontraria o meu corpo e ligaria para os paramédicos. Patrícia trataria do certificado de óbito e dos arranjos fúnebres. O agente funerário, Michael Santos, era amigo da família há anos e ficou horrorizado o suficiente pelos e-mails para concordar com o engano. Eu seria cremada de imediato, uma cerimônia de caixão fechado com uma urna cheia de cinzas de lareira. Enquanto isso, eu estaria alojada na casa de hóspedes de Michael, observando e esperando para ver o que David e Jessica fariam quando pensassem que tinham escapado impunes ao assassinato. A parte mais difícil foi deixar a Rosa acreditar que eu estava morta. Ela estava com a nossa família há 12 anos, e mentir-lhe parecia outra traição. Mas a dor da Rosa tinha que ser real, ou David e Jessica nunca acreditariam no engano. Na noite de sexta-feira, tive o meu último jantar na minha própria sala de jantar. Sentei-me à cabeceira da mesa onde Charles e eu tínhamos recebido jantares de Natal, festas de aniversário e celebrações de negócios. Onde David tinha soprado velas em inúmeros bolos de aniversário, onde anunciei o seu noivado com Jessica, onde pensei que estávamos a construir um legado de amor e família. Em vez disso, construí um monumento à ganância e à traição. Na manhã de sábado, a Rosa partiu para visitar a irmã, conforme planeado. Ao meio-dia, tomei 2 dos meus comprimidos para dormir prescritos, não o suficiente para me fazer mal, mas o suficiente para diminuir o meu pulso e respiração para níveis quase indetetáveis. O Dr. Shen chegou às 12h30, exatamente como previsto. Tenha certeza disto, Margarete? Pensei no sorriso frio do David quando ele me disse que eu não estava a ficar mais nova. Pensei na Jessica a pesquisar métodos de assassinato. Pensei na vida que Charles e eu tínhamos construído, e em como nosso filho estava a planear construir o seu futuro sobre as nossas campas. Tenho a certeza. À 1h15, Robert descobriu o meu corpo no escritório. Os seus gritos eram reais. Embora ele soubesse que era encenação, ver-me deitada imóvel no chão desencadeou um pânico genuíno. Os paramédicos chegaram em minutos. O Dr. Shen declarou-me morta por falha cardíaca, e Margaret Whitmore oficialmente deixou de existir. Mas eu estava bem viva, estava prestes a descobrir que o filho que eu tinha criado era capaz de coisas ainda piores do que eu imaginara. Da casa de hóspedes de Michael, assisti ao meu próprio funeral 3 dias depois. David estava junto à campa no seu melhor fato preto, Jessica agarrada ao braço dele num vestido de grife que provavelmente custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Tinham convidado toda a gente, parceiros de negócios, velhos amigos, parentes distantes que não falavam com a nossa família há anos. E desempenharam seus papéis perfeitamente. David fez um emocionante elogio sobre a sua amada mãe que tinha trabalhado tanto e sacrificado tanto. Jessica chorou lindamente para um lenço de seda. Se eu não soubesse a verdade, até eu teria acreditado que estavam genuinamente de luto. Mas eu sabia a verdade. E naquela noite, quando pensaram que ninguém estava a ver, vi o verdadeiro David e a Jessica emergir. O espetáculo estava prestes a começar, e eu tinha um lugar na primeira fila para minha própria destruição. Naquela primeira noite após o meu funeral, sentei-me na casa de hóspedes de Michael Santos com um par de binóculos e o coração partido, a ver o meu filho e a sua mulher a celebrar a minha morte como se tivessem acabado de ganhar a lotaria. Pelas janelas do que costumava ser a minha casa, pude vê-los a dançar na minha sala de estar, realmente a dançar, com taças de champanhe erguidas, a rodopiar no tapete persa que Charles e eu tínhamos comprado na nossa lua de mel em Istambul. Jéssica já tinha trocado seu preto fúnebre por um vestido de coquetel vermelho que gritava celebração, não luto. E David? David estava ao telefone, a andar de um lado para o outro com um sorriso tão largo que parecia que o rosto dele se ia partir ao meio. Eu não conseguia ouvir o que ele estava a dizer, mas não precisava. A sua linguagem corporal dizia-me tudo. A forma como gesticulava descontroladamente com a mão livre, a forma como atirava a cabeça para trás e ria, a forma como apontava para as coisas pela casa como se já estivesse a planear renovações. A minha casa. A casa onde tinha amamentado durante a varicela e o ajudado com os trabalhos de casa de álgebra e o ensinado a atar a gravata para sua primeira entrevista de emprego. Ele estava a tratá-la como se tivesse acabado de herdar a Disneyland. Por volta da meia-noite,
Vi a Jéssica tirar o portátil e começar a fazer listas. Mesmo do outro lado da rua, conseguia vê-la digitar furiosamente, provavelmente a catalogar tudo de valor que conseguisse pôr as mãos. Todas as joias, todas as antiguidades, todas as pinturas que Charles e eu tínhamos colecionado ao longo de 40 anos de casamento. Pensei que aquilo era o fundo do poço. Pensei que ver o meu filho celebrar a minha morte era a pior traição que podia experimentar. Engane-me. Na manhã seguinte, recebi uma chamada no telemóvel descartável que Robert me tinha dado. Era Patrícia, a minha advogada, e a voz dela tremia de raiva. Margaret, precisa de saber o que aconteceu na leitura do testamento esta manhã. Já! Só estou morta há 12 horas. David insistiu numa leitura de emergência. Disse que a família precisava de encerramento e que a empresa precisava de uma transição imediata de liderança. Ele trouxe a Jéssica e Margaret. Ele trouxe um advogado. O meu sangue gelou. Que tipo de advogado? O tipo que se especializa em contestar testamentos. Margaret, eles vieram preparados para lutar contra os seus últimos desejos antes mesmo de seu corpo estar na terra. Afundei-me na cadeira da cozinha de Michael, sentindo-me tonta. O que contestaram? Tudo. Eles estão a alegar que a senhora estava mentalmente incapaz quando atualizou seu testamento pela última vez. Tem aquele episódio cardíaco documentado como prova de declínio das faculdades mentais. O advogado do David está a argumentar que deixar 30% da sua fortuna para a caridade mostra que a senhora não estava a pensar claramente. 30% para a caridade. Eu tinha planeado deixar dinheiro para o hospital pediátrico onde fui voluntária por 20 anos, para o fundo de bolsas de estudo que Charles e eu tínhamos estabelecido para crianças desfavorecidas, para o abrigo de animais onde adotei 3 cães ao longo dos anos. Pensei que estava a deixar um legado de generosidade. David pensou que eu estava a ter um colapso mental. A mais, Margaret. Eles querem contestar a cláusula que dá uma pensão à sua empregada Rosa e a propriedade da casa de caseiro a Manuel, o jardineiro, no lado leste da propriedade. Rosa, que tinha sido como uma filha para mim. Manuel, que trabalhava para nossa família há 15 anos e cuja mulher estava a lutar contra o cancro. David queria roubar-lhes também. E a empresa? O silêncio de Patricia esticou-se demasiado. Eles não estão apenas a contestar os seus desejos sobre a sucessão da empresa. David está a alegar que a senhora lhe prometeu secretamente a propriedade total há anos, mas nunca atualizou a documentação. Ele diz que tem testemunhas. Testemunhas. Pessoas que mentiriam em tribunal por dinheiro. Pessoas que ajudariam meu filho a roubar tudo que o pai dele e eu tínhamos construído. Patrícia, quanto tempo temos? Se eles conseguirem que isto passe rapidamente pelo Tribunal de Inventário, e se as alegações deles de incapacidade mental persistirem, Margaret, eles podem ter o controle de tudo em 60 dias. 60 dias. 2 meses para ver o meu filho desmantelar 40 anos da minha vida e deixar Rosa e Manuel sem nada. 2 meses para ver a obra de caridade que tinha planeado ser destruída. 2 meses para David e Jéssica se safarem de uma tentativa de homicídio e herdarem milhões de euros no processo. Foi então que percebi que estar morta não era suficiente. Eu precisava de ser mais esperta. Patrícia, preciso que faças uma coisa por mim. Algo que vai parecer loucura. Mais louco do que fingir a tua própria morte. Preciso que marques uma reunião com o David e o advogado dele. Diz-lhes que há uma complicação com o testamento. Algo sobre um aditamento que alegadamente assinei pouco antes de morrer. Algo que poderá invalidar toda a sua pretensão. Margaret, não há aditamento. Haverá. Os 3 dias seguintes foram uma aula magistral sobre como a ganância destrói o que resta da alma de uma pessoa. Do meu esconderijo, observei David e Jéssica esvaziar a minha casa como abutres a uma presa. Jéssica começou pelas minhas joias. Observei-a revistar o meu quarto com sacos do lixo, despejando colares, brincos e pulseiras, incluindo a minha aliança de casamento, que deixará na mesa de cabeceira na pressa de fingir a minha morte, para os sacos como se fossem bugigangas. Ela ergueu o colar de pérolas da minha avó, aquele que prometera minha primeira neta um dia, e riu-se mesmo. Finalmente ouvi-a dizer a David quando ele subiu para verificar o progresso dela. A tua mãe tinha um gosto tão terrível em joias. A maior parte desta bijuteria barata terá de ir diretamente para leilão. Bijuteria barata. Aquelas pérolas tinham pertencido à minha avó, à minha bisavó e à mãe dela antes disso. 4 gerações de mulheres na minha família usaram-nas nos seus dias de casamento.
Para Jéssica, eram apenas objetos a converter em dinheiro. Mas as traições de David foram ainda mais profundas. Observei-o no meu escritório, o escritório de Charles, a tirar fora 40 anos de documentos de negócios como se fossem publicidade inútil. Contratos que lutáramos para conquistar, fotos de inaugurações e lançamentos de projetos, prêmios da Câmara de Comércio e Indústria e de associações empresariais de prestígio. Ele despejou tudo em caixas marcadas lixo sem sequer olhar para elas. Mas ele preservou cuidadosamente cada documento financeiro, cada extrato bancário, cada certificado de ações. Estes foram embalados na sua pasta com a reverência que a maioria das pessoas reservava para relíquias sagradas. O pior momento chegou na manhã de quarta-feira. Eu estava a observar através de binóculos quando vi David arrastar algo para o passeio que me fez soltar um arquejo alto. Era a secretária de Charles. A secretária de Mogno, onde tínhamos construído nosso império, onde segurara David ao colo, ainda bebê, enquanto trabalhava até tarde, onde assinará todas as decisões importantes nos últimos 2 anos desde que Charles morrera. David estava a deitá-la fora como lixo, substituindo-a por alguma monstruosidade moderna e elegante que Jéssica aparentemente escolhera online. Observei estranhos a passar e a examinar a secretária, passando as mãos pela madeira que Charles polira todos os domingos de manhã durante 30 anos. Um jovem casal carregou-a para sua carrinha de caixa aberta, provavelmente radiantes por encontrar uma peça tão bonita de graça. Não tinham ideia de que estavam a levar a fundação de um império, o altar onde os sonhos tinham sido transformados em realidade. Foi então que soube que esta guerra já não era apenas sobre dinheiro. Era sobre apagar-me a mim e a Charles completamente, varrer qualquer vestígio de que alguma vez tínhamos existido para que David e Jéssica pudessem fingir que tinham construído tudo sozinhos. Mas eles cometeram um erro crucial. Na sua pressa de reclamar a herança, esqueceram-se de que algumas pessoas não podem ser compradas, intimidadas ou traídas. Rosa foi a primeira falha no seu crime perfeito. Observei-a chegar ao trabalho naquela quinta-feira de manhã, 3 dias depois do meu funeral, esperando manter a casa como fizera durante 12 anos. Em vez disso, encontrou Jéssica a mudar as fechaduras. Menina Jéssica, o que está a fazer? Consegui ouvir a voz de Rosa do outro lado da rua, confusa e magoada. Ah, Rosa! Lamento, mas já não vamos precisar dos teus serviços. O David e eu decidimos reestruturar o pessoal doméstico. Reestruturar. Rosa tinha lavado a roupa interior de Jéssica, cozinhado suas refeições favoritas e escutado suas queixas sobre tudo, desde o tempo até as escolhas de decoração ultrapassadas da sogra. Agora estava a ser reestruturada para fora da existência. Mas a senhora Whitmore, ela deixou-me dinheiro no testamento. Ela prometeu-me uma reforma. O riso de Jéssica era como gelo a estalar. Rosa, querida, há algumas complicações com o testamento da senhora Whitmore. Questões legais. Receio que essa reforma possa não se concretizar afinal. Observei o rosto de Rosa desabar. Esta mulher que me tinha abraçado quando chorei com saudades de Charles, que me tinha feito uma sopa especial quando recuperava do meu episódio cardíaco, que me tinha tratado como família durante mais de uma década. Jéssica estava a roubar-lhe com a mesma crueldade casual com que esmagaria uma mosca. Naquela tarde, quebrei as minhas próprias regras e fiz contato. Rosa caminhava para a paragem do autocarro, carregando uma caixa de cartão com seus poucos pertences pessoais da casa, uma caneca de café que lhe dera no Natal, uma fotografia dos seus netos, uma pequena planta que mantivera no parapeito da janela da cozinha. Parecia desfeita, envelhecida 10 anos numa única manhã. Encostei ao lado dela no carro alugado que o Robert me arranjara, usando óculos de sol e um lenço na cabeça como uma personagem de filme de espiões. Rosa! Ela olhou para cima e, por um momento, pensei que pudesse desmaiar. Os seus olhos arregalaram-se, depois ainda mais, e então ela fez o sinal da cruz, como se estivesse a ver um fantasma. O que, suponho, ela estava de facto a ver. Senhora Margarete? Mas a senhora está. Estou bem viva, Rosa. E preciso da tua ajuda. Conduzimos até um pequeno café do outro lado da cidade, longe de qualquer pessoa que nos pudesse reconhecer. Entre cafés e lágrimas, na maioria as dela, embora eu também derramasse algumas, contei-lhe tudo. Os e-mails, o plano de homicídio, a morte forjada, a contestação do testamento. Rosa ouviu com a intensidade de uma mulher cujo mundo tinha sido virado do avesso 2 vezes numa semana. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo o açúcar no café e pensando. Finalmente, ela olhou para mim com um fogo nos olhos que eu nunca vira antes.
Senhora, o que precisa que eu faça? O plano que traçamos era belamente simples. Rosa continuaria a parecer de coração partido e desempregada, mas também começaria a contactar outras pessoas que David e Jéssica estavam a enganar. O jardineiro Manuel, cuja casinha eles estavam a tentar roubar. Os funcionários de longa data da Whitmore Industries, que estavam a ser forçados a uma reforma antecipada para abrir espaço para os amigos de Jéssica. Os fornecedores e empreiteiros a quem de repente era dito que os seus serviços já não eram necessários. A dor faz as pessoas falar, e Rosa era muito boa a ouvir. Em 2 dias, ela tinha descoberto uma rede de traições que fazia minha própria situação parecer quase pitoresca. David tinha despedido sistematicamente qualquer pessoa na empresa que tivesse sido leal a Charles e a mim, substituindo-os por pessoas sem memória institucional e que não fariam perguntas incômodas sobre o dinheiro em falta desses investimentos. Jéssica tinha estado a contactar todos os nossos amigos de família, inventando histórias tristes sobre como eu os tinha deixado numa terrível situação financeira e pedindo empréstimos que ela não tinha intenção de pagar. Mas a revelação mais chocante veio de Manuel. Senhora Margarete, disse Rosa quando me ligou na sexta-feira à noite, o Manuel disse-me algo muito estranho. Na noite antes de morrer, ele viu o Sr. David na casa de jardim. Muito tarde, talvez às 2 da manhã. Ele estava a pôr algo na pilha de composto atrás das roseiras. Algo na pilha de composto. Algo que David sentiu a necessidade de enterrar no meio da noite, apenas horas antes de eu supostamente ter o meu episódio cardíaco fatal. Rosa, preciso que perguntes ao Manuel se ele se lembra exatamente onde o David estava a cavar. No sábado de manhã, encontrei-me com Manuel ao amanhecer no Parque Ribeirinho, a 3 quilômetros da casa. Ele estava aterrorizado, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos como se esperasse que David saltasse de trás de uma árvore. Senhora Margarete, pensei que estivesse morta. Chorei durante 3 dias. Eu sei, Manuel. Lamento. Mas preciso de saber o que o David enterrou no teu jardim. O inglês de Manuel não era perfeito, mas a sua memória era cristalina. Ele desenhou-me um mapa mostrando exatamente onde vira David a cavar, e concordou em recuperar o que quer que estivesse enterrado ali enquanto David e Jéssica estavam a procurar casa numa quinta de luxo no Alentejo. O que Manuel encontrou quase me parou o coração de vez. Era uma pequena ampola de vidro, do tipo usado para medicamentos líquidos. E de acordo com a etiqueta da receita, continha digitalina, uma medicação cardíaca que, na dosagem errada, poderia desencadear exatamente o tipo de episódio cardíaco que supostamente me tinha matado. A ampola estava vazia, mas havia resíduo lá dentro. Resíduo que David planeara colocar no meu café da manhã, exatamente como Jéssica tinha pesquisado online. Segurei aquela ampola nas minhas mãos trêmulas e finalmente compreendi a total extensão da sua traição. Eles não estavam apenas a planear roubar o meu dinheiro, estavam a planear assassinar-me com a minha própria medicação, sabendo que o meu recente episódio cardíaco faria com que parecesse causas naturais. Se eu não tivesse fingido a minha morte, já estaria realmente morta. Naquela tarde, convoquei uma reunião de emergência com Patrícia, Robert e a doutora Shen. Quando lhes mostrei a ampola, o rosto da doutora Shen ficou pálido. Margarete, isto é tentativa de homicídio. Precisamos de chamar a polícia imediatamente. Ainda não. Se o chamarmos agora, David e Jéssica simplesmente alegarão que não têm ideia de como aquela ampola lá chegou. É a minha palavra contra deles, e eu deveria estar morta. Patrícia andava de um lado para o outro novamente, mas desta vez com excitação em vez de ansiedade. Margarete, no que estás a pensar? Sorri pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro, não a expressão forçada que usará enquanto via o meu filho destruir o meu legado. Estou a pensar que é a altura de os mortos se levantarem e falarem por si próprios. A fase final do meu plano era ambiciosa, perigosa e absolutamente necessária. David e Jéssica pensavam que tinham conseguido o crime perfeito. Estavam prestes a aprender que algumas campas não ficam fechadas. Na segunda-feira de manhã, Patrícia fez a chamada para a qual me preparara. Senhor Whitmore, aqui é Patrícia Vance. Receio que tenha havido um desenvolvimento significativo relativamente à herança da sua mãe. Descobrimos algumas irregularidades que exigem atenção imediata. Pode a sua esposa e o senhor virem ao meu escritório esta tarde? E vai querer trazer o seu advogado. Consegui ouvir o pânico na voz de David mesmo através do telefone de Patrícia. Que tipo de irregularidades? Do tipo que pode invalidar o testamento inteiro, Sr. Whitmore.
do tipo que pode significar acusações criminais. Naquela tarde, posicionei-me no edifício em frente ao escritório de advocacia de Patrícia com binóculos de alta potência e uma câmera digital. Queria ver o rosto de David quando a armadilha finalmente se fechasse. Ele e Jéssica chegaram 20 minutos mais cedo, ambos vestidos como se fossem para uma reunião de direção em vez de potencialmente enfrentarem acusações de fraude. O advogado de David era um homem de rosto afiado, num fato caro, que parecia cobrar ao minuto. Mas eles tinham esquecido um detalhe crucial na sua pressa de reclamar a minha fortuna. Pessoas mortas não podem ser assassinadas por alguém que já herdou o seu dinheiro. E eu estava prestes a provar que estava bem viva, muito zangada e muito pronta para os destruir da mesma forma que eles tentaram destruir-me. A reunião estava marcada para as 15 horas. Às 14h58, fiz uma chamada telefônica que mudaria tudo. David! É a mãe. Acho que precisamos de falar. O silêncio do outro lado daquela chamada telefônica estendeu-se por tanto tempo que pensei que David pudesse ter morrido de choque. Quando finalmente falou, a sua voz era apenas um sussurro, como se estivesse a falar com um fantasma, o que, suponho, ele pensava que estava. Mãe, Mas, tu estás, nós enterramos-te. Enterraste cinzas da lareira, meu querido. Tenho estado a observar-vos a celebrar a minha morte durante a última semana. Precisamos de ter uma conversa sobre isso. Consegui ouvir Jéssica no fundo, a sua voz aguda de pânico. Quem é? David, quem está ao telefone? Pareces ter visto um fantasma. Qué irónico. Onde estás? A voz de David estava a ficar mais forte, mas consegui ouvir o medo por baixo. Como é isto possível? Estou na sala de reuniões da Patrícia, meu filho. A mesma sala de reuniões onde tu e a tua esposa acabaram de tentar roubar tudo pelo que trabalhei a vida inteira. A mesma sala de reuniões onde estás prestes a aprender o que acontece quando tentas assassinar alguém que é mais esperto do que pensas. Ouvi Jéssica gritar no fundo. Não um arquejo surpreso ou um grito chocado, um grito de raiva e terror com toda a força. Através da janela de Patrícia, consegui ver David desabar numa cadeira, o seu caro advogado levantar-se e a olhar à volta como se esperasse que a polícia invadisse as portas. David, tens exatamente 10 minutos para subir e enfrentar o que fizeste. Se tentares fugir, prometo-te que a polícia ficará muito interessada naquela ampola de digitalina que enterraste no jardim do Manuel. A linha ficou muda. Através dos meus binóculos, observei David cambalear de pé como um homem a caminho da execução. 9 minutos depois, estavam à porta de Patrícia. Posicionei-me atrás da secretária de Patrícia, o mesmo local onde assinará o meu primeiro contrato de negócios há 43 anos, onde atualizar o meu testamento depois de Charles ter morrido, onde tomar a decisão de fingir a minha própria morte em vez de deixar o meu filho assassinar-me enquanto dormia. Quando Patrícia abriu a porta, Jéssica parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O seu cabelo perfeitamente penteado estava desgrenhado, a sua maquilhagem borratada de chorar ou gritar ou ambos. David parecia que ia vomitar a qualquer momento. Mas foi o advogado deles quem falou primeiro. Senhora Whitmore, se a senhora é quem parece ser, preciso de a informar de que o que fez constitui fraude em múltiplos níveis. Fingir a própria morte, apresentar documentos falsos. Levantei a mão, e ele parou de falar. Incrível como aquele gesto era eficaz quando supostamente se tinha ressuscitado dos mortos. Senhor. Olhei para Patrícia, que consultou as suas anotações. Brennan. James Brennan. Senhor Brennan, antes de começar a dar-me lições sobre fraude, talvez queira explicar-me como é legal para os seus clientes planear um homicídio, tentar roubar os funcionários da mãe falecida e apresentar falsas alegações sobre a sua sanidade mental. A boca de Brennan abriu e fechou como um peixe a arfar por ar. David afundou-se lentamente na cadeira à minha frente, a olhar para o meu rosto como se estivesse a tentar memorizar cada detalhe. Mãe, sussurrou ele, pensamos que estavas morta. Eu sei exatamente o que pensaste, David. Também sei exatamente o que planeaste fazer para garantir que eu ficasse morta. Levei a mão à minha carteira e tirei 2 itens, os e-mails impressos que Rosa me ajudara a recuperar do computador de David, e a ampola de digitalina que Manuel encontrara no jardim. Jéssica, gostarias de explicar a todos por que estavas a pesquisar medicamentos cardíacos e as suas dosagens letais? David, talvez possas contar-nos sobre a tua sessão de jardinagem à meia-noite na noite anterior à minha suposta morte? Jéssica começou a hiperventilar. A hiperventilar de verdade, respirando tão rápido e superficialmente que Patrícia se levantou para lhe ir buscar um saco de papel.
Mas mesmo através do seu ataque de pânico, consegui ver a sua mente a trabalhar, a calcular, a tentar descobrir como virar esta situação a seu favor. David estava a ter a reação oposta. Toda a luta, toda a arrogância, todo o cálculo frio que eu vira nele nos últimos meses simplesmente desapareceu. Ele parecia um menino que tinha sido apanhado a partir algo valioso e estava à espera da sua punição. Mãe, eu posso explicar. Explicar, Oka. ¿Explicar cómo pesquisaste formas de me matar? Explicar como celebraste o meu funeral a dançar na nossa sala? Explicar como deitaste fora a secretária do teu pai como se fosse lixo? Aquela última frase atingiu-o como um golpe físico. O seu rosto desabou e, por um breve momento, vi um vislumbre do rapaz que criará, aquele que costumava sentar-se àquela secretária a fazer os trabalhos de casa enquanto eu trabalhava até tarde. Lamento, sussurrou ele. Mãe, sinto muito. Mas Jéssica recuperara do seu ataque de pânico, e agora estava zangada. Isto é insano, gritou ela, apontando para mim como se eu fosse algum tipo de impostora. Não pode simplesmente fingir a tua própria morte e depois voltar aqui como se nada tivesse acontecido. Isto é fraude. Isto é tentativa de homicídio, disse eu calmamente, atravessando a histeria dela como uma faca na seda. O que fizeste chama-se tentativa de homicídio, Jéssica. E caso estejas a perguntar, os prazos de prescrição para esse crime em particular não começam até que a tentativa seja descoberta. Virei-me para Brennan, que tirava notas freneticamente e provavelmente calculava quanto poderia cobrar pelo que estava prestes a tornar-se o caso legal mais complicado da sua carreira. Senhor Brennan, presumo que irá retirar a contestação do testamento imediatamente. Uma vez que é bastante difícil provar insanidade mental em alguém que foi suficientemente inteligente para fingir a própria morte para expor um plano de homicídio. Brennan olhou para David, que olhou para Jéssica, que parecia querer rastejar para debaixo da mesa de conferências e desaparecer. Senhora Whitmore, disse Brennan cuidadosamente, os meus clientes operavam sob a suposição de que a senhora tinha falecido de causas naturais. Se fizeram declarações que parecem insensíveis em retrospectiva. Uri. Ri mesmo, ali na sala de reuniões de Patrícia, enquanto meu filho e a minha nora se retorciam como insetos sob uma lupa. Insensitivize? Senhor Brennan, os seus clientes pesquisaram métodos de homicídio, planearam envenenar-me com a minha própria medicação cardíaca e depois celebraram a minha morte dançando literalmente sobre a minha campa. Não acho que insensíveis abranja bem isso. Foi então que David finalmente explodiu. Queres saber a verdade, mãe? Ele levantou-se tão depressa que a cadeira tombou para trás. A verdade é que estávamos cansados de esperar. Cansados de te ver acumular milhões de euros enquanto lutávamos para chegar ao fim do mês. Lutavam para chegar ao fim do mês. David vivia numa moradia de 4 quartos em Cascais que eu os tinha ajudado a comprar. Ele conduzia um BMW que lhe dera no seu 30º aniversário. Nunca trabalhará um dia na vida fora do cargo na empresa que lhe entregará em bandeja de prata. Também temos sonhos, continuou ele, a sua voz cada vez mais alta e desesperada. Queremos viajar, começar o nosso próprio negócio, ter coisas boas. Mas tu continuavas a agarrar-te a tudo, a controlar tudo, a fazer-nos implorar por migalhas como se fossemos empregados em vez de família. David. A voz de Patrícia cortou seu desabafo como uma espada. Aconselho-te vivamente a parar de falar imediatamente. Mas ele estava além de ouvir conselhos. 34 anos a fingir ser o filho perfeito finalmente o tinham quebrado, e tudo que havia de feio por dentro escoava como o veneno de um abscesso rebentado. Sabes o que é crescer como filho de Margaret Whitmore? Tudo o que eu fazia era comparado ao grande império que tu e o pai construíram. Cada emprego que tentei, cada ideia que tive, cada sonho que queria perseguir, tudo era medido contra o vosso sucesso. E eu nunca, jamais, seria bom o suficiente. Olhei para este homem que parecia o meu filho, mas soava um estranho, e senti algo dentro de mim que não tinha experimentado em 34 anos de ser a mãe dele, completa e total indiferença à sua dor. Então decidiste matar-me por isso. Decidimos pegar no que era nosso por direito. Jéssica encontrara sua voz novamente, e era puro veneno. Ias morrer de qualquer maneira, o médico disse que o teu coração estava a falhar. Nós apenas expedimos o processo. A sala ficou completamente em silêncio. Até Brennan parou de tirar notas, a sua caneta congelada a meio caminho do papel. Patrícia foi a primeira a falar. Jéssica, como colega do advogado do teu marido, vou dar-te um conselho jurídico gratuito. Cala-te. Agora mesmo.
Mas Jéssica estava além de se salvar. A máscara tinha finalmente caído por completo, e a criatura por baixo estava desesperada e encurralada e absolutamente disposta a destruir tudo em vez de admitir a derrota. Não tens ideia do que tem sido, gritou ela para mim. 6 anos a fazer de Nora perfeita. 6 anos a fingir que me importava com as tuas histórias aborrecidas e o teu marido morto e a tua patética obrinha de caridade. 6 anos a ver-te desperdiçar milhões de euros em pessoas que nem sequer o apreciam. Jéssica, David tentou agarrar-lhe o braço, mas ela sacudiu-o. Não. Ela quer a verdade. Ela pode tê-la. Cada jantar de aniversário onde tivemos de te ouvir falar dos bons velhos tempos. Cada Natal onde tivemos de fingir que adorávamos os teus presentes terríveis. Cada reunião familiar onde fazias questão de lembrar a todos como estavas a ser generosa, a sorte que todos nós tínhamos em te ter. Ela chorava agora, mas não de tristeza. De raiva, pura e simples. E o pior? A pior parte de todas era ver-te a dar dinheiro a estranhos, aquele hospital, aqueles miúdos bolseiros, a Rosa e ao Manuel, enquanto a tua própria família tinha de pedir permissão para gastar um cêntimo. Levantei-me devagar, sentindo cada um dos meus 67 anos nos ossos. Mas também senti outra coisa, uma força que não sabia possuir, forjada no fogo da traição derradeira e temperada pela raiva justa. Jéssica, tens toda a razão numa coisa. Eu estava a desperdiçar o meu dinheiro com pessoas que não o apreciavam. Mas essas pessoas não eram o hospital, nem os bolseiros, nem os meus empregados. Contornei a secretária até ficar diretamente à frente dela, perto o suficiente para ver o ódio arder nos seus olhos. Essas pessoas eras tu. Foi quando ela se lançou contra mim. Não sei o que pretendia fazer, arrancar-me os olhos, estrangular-me, ou simplesmente atirar-me ao chão num ataque de fúria. Mas Jéssica nunca tinha estado numa luta real na sua vida privilegiada, enquanto eu passará 40 anos a lutar para sobreviver no mundo dos negócios. Desviei-me, ela tropeçou e caiu com força, os seus saltos de grife a prenderem-se enquanto embatia no arquivo da Patrícia. O som da sua cabeça chocar contra a gaveta de metal foi seco e final, como o martelo de um juiz a ser baixado. Por um momento, ninguém se mexeu. Jéssica jazia amontoada no chão, sangue escorrer de um corte na testa, gemendo baixinho. David olhou para ela com horror, depois para mim como se eu tivesse deliberadamente orquestrado a sua queda. Talvez tivesse. Patrícia, disse eu calmamente, acho que está na hora de chamar a polícia. Mas antes que Patrícia pudesse pegar no telemóvel, David surpreendeu todos na sala, incluindo a si mesmo, creio, ajoelhando-se. Não para ajudar a mulher. Para implorar. Mãe, por favor, não faças isto. Sei que fizemos asneira, sei que dissemos coisas terríveis, mas somos família. Não se manda a família para a prisão. Família. A palavra soube-me as cinzas na boca. David, deixaste de ser minha família no momento em que decidiste que eu valia mais morta do que viva. Farei tudo, sussurrou ele, lágrimas a escorrer-lhe pela cara. Devolverei tudo, mudo-me, nunca mais te contactarei. Só por favor, não destruas a minha vida. Olhei para este homem que fora outrora o centro do meu universo, que fora minha razão para viver nos dias mais sombrios após a morte de Charles, que representará todas as esperanças e sonhos que eu alguma vez tivera para o futuro. E senti, nada. Nem raiva, nem tristeza, nem sekver desilusão. Apenas um vasto espaço vazio onde o meu amor pelo meu filho costumava viver. David, tu destruíste a tua própria vida no dia em que decidiste que a minha era dispensável. Virei-me para Patrícia, que já estava de escaro 112. Patrícia, certifica-te de que tracem paramédicos para Jéssica. E liga ao inspetor Morrison. Ele vai querer ver pessoalmente aquele frasco de digitálicos. Enquanto esperávamos pela chegada da polícia, fui até a janela da Patrícia e olhei para a cidade onde Charles e eu tínhamos construído nosso império. Onde tínhamos criado nosso filho. Onde eu pensara estar a criar um legado de trabalho árduo, integridade e amor familiar. Em vez disso, tinha criado 2 monstros que me teriam assassinado por dinheiro e dormido profundamente depois. Mas também aprendi algo sobre mim que nunca soubera antes. Eu era mais forte do que alguma vez imaginara. Forte o suficiente para enganar potenciais assassinos. Forte o suficiente para ressuscitar da minha própria tumba. Forte o suficiente para enfrentar a destruição de tudo que acreditara sobre a minha família e ainda assim manter-me de pé. As sirenes da polícia aproximavam-se. Em poucos minutos, o meu filho e a minha nora seriam presos por tentativa de homicídio, fraude e conspiração.
A contestação do testamento seria indeferida. Rosa e Manuel receberiam as suas pensões. As instituições de caridade receberiam as suas doações. E Margaret Whitmore receberia algo que nunca tivera antes: liberdade completa e total. Mas primeiro, tinha mais uma revelação a fazer. Uma reviravolta final que garantiria que David e Jessica compreendessem exatamente como completamente tinham sido superados. David, disse eu, afastando-me da janela. Há mais uma coisa que devia saber. Ele olhou para cima, de onde estava ajoelhado ao lado da mulher semiconsciente, a esperança tremeluzir nos seus olhos como se pensasse que eu poderia mostrar misericórdia afinal. O quê, mãe? Sorri, o mesmo sorriso que usara quando ele tinha 5 anos e me perguntava como funcionavam os truques de magia. Os 20.000 euros que roubaste para os teus investimentos em criptomoedas? Os 50.000 euros para aquelas startups de tecnologia? Eu sabia de tudo desde o início. A sua cara ficou branca. Tenho monitorizado todas as transações que fizeste nos últimos 2 anos, David. Cada levantamento não autorizado, cada assinatura falsificada, cada mentira que contaste ao Harold sobre ter a minha permissão. Pude ouvir as viaturas da polícia parar lá fora agora, as suas sirenes a desligarem-se uma a uma enquanto os agentes se preparavam para prender o meu filho por tentar assassinar-me. Eu estava a dar-te corda, querido. E tu usaste cada centímetro para te enforcares. A porta da sala de conferências abriu-se com estrondo, e o inspetor Morrison entrou com 4 agentes fardados atrás dele. Senhora Whitmore, disse ele, tirando o chapéu como se fosse mais um dia no escritório em vez de uma ressurreição dos mortos. Percebo que tem aqui algumas pessoas que tentaram matá-la. Olhei para David uma última vez, realmente olhei para ele, tentando encontrar algum vestígio do menino que adormecia no meu colo durante as histórias de embalar. Ele tinha desaparecido. Já há anos, provavelmente. Eu é que tinha sido demasiado tola para o ver. Sim, inspetor. Creio que descobrirá que estão prontos para confessar. 3 semanas depois, sentei-me na primeira fila do tribunal da juíza Catherine Morrison, irmã do inspetor Morrison, como se veio a descobrir, observando meu filho e a minha nora enfrentarem as consequências de tentarem assassinar-me pelo meu dinheiro. A ironia não me passou despercebida. Eu estava a assistir à audiência deles da mesma forma que eles tinham assistido ao meu funeral, vestida de preto, rodeada de pessoas que pensavam saber toda a história, testemunhando o fim da vida de alguém como a conheciam. A diferença era que este enterro era real. David sentou-se na mesa da defesa num macacão laranja de recluso que fazia sua pele parecer pálida e os seus olhos fundos. Tinha perdido 10 quilos na prisão e envelhecido o que pareciam 10 anos. A cada poucos minutos, virava-se para observar a sala do tribunal, e quando seus olhos encontraram os meus, pude vê-lo murmurar mãe como se ainda esperasse que tudo aquilo fosse um pesadelo elaborado do qual pudesse acordar. Jéssica sentou-se ao lado dele, o seu guarda-roupa de grife substituído por roupa fornecida pela prisão, o cabelo perfeitamente penteado preso num rabo de cavalo simples. O corte na testa, resultado da sua colisão com o arquivo da Patrícia, cicatrizara numa pequena marca que ela tocava nervosamente, como um lembrete de que a sua antiga vida se fora para sempre. Ela nunca olhou para mim. Nem uma única vez. A procuradora da República, Sarah Shen, filha do Dr. Shen, porque aparentemente todos nesta cidade eram da mesma família, estava metodicamente a expor o caso que Patrícia e eu tínhamos construído juntas ao longo de 3 semanas de preparação meticulosa. Senhoras e senhores do júri, este caso é sobre a traição máxima. Um filho e uma nora que pesquisaram métodos de homicídio, adquiriram veneno e planearam matar a mulher que lhes tinha dado tudo por dinheiro a que já tinham direito a herdar. Ela ergueu impressões dos e-mails de David e Jessica, ampliando as passagens mais incriminatórias no ecrã para o júri ler. A velha não viverá para sempre, leu ela com a voz de Jessica. Talvez devêssemos encorajá-la a despachar-se mais cedo do que tarde. Vários jurados recuaram visivelmente. Uma idosa na primeira fila chegou a ofegar e tapou a boca. Mas a obra-prima da acusação era o frasco de digitálicos. A procuradora Shen segurou como prova num julgamento de homicídio, o que, tecnicamente, era. Este frasco continha digitálicos suficientes para desencadear um episódio cardíaco fatal em alguém com historial médico da senhora Whitmore. O arguido, David Whitmore, enterrou esta prova no jardim da sua mãe poucas horas antes de ela beber o seu café da manhã, café que teria sido misturado com este veneno. O advogado de David, um advogado oficioso chamado Marcus Webb, que substituíra o caro James Brennan no momento em que os bens do meu filho foram congelados, levantou-se debilmente. Objeção, excelentíssima senhora juíza.
A acusação está a especular sobre o que poderia ter acontecido. Nenhum crime foi efetivamente consumado. A juíza Morrison olhou para Webb como se ele tivesse acabado de sugerir que tentativa de homicídio não era realmente um crime. Sr. Webb, tentativa de homicídio ainda é homicídio perante a lei. O facto de a Sra. Whitmore ter sido inteligente o suficiente para evitar ser morta não torna os seus clientes menos culpados. Indiferido. Quase senti pena de Webb. Tinha-lhe sido entregue um caso impossível: defender duas pessoas que tinham confessado planear um homicídio na frente de testemunhas e cujo crime tinha sido documentado por escrito. Mas ele estava a fazer o seu melhor com o que tinha. Excelentíssima senhora juíza, os meus clientes estavam sob severo estresse financeiro. O comportamento controlador da senhora Whitmore e as ameaças de os deserdar criaram uma situação de desespero. Sr. Webb. A voz da juíza Morrison poderia ter congelado lava. Está a argumentar seriamente que o estresse financeiro justifica envenenar a própria mãe? Não justifica, excelentíssima senhora juíza. Explica. Há uma diferença entre maldade e desespero. Foi então que me levantei. Não tencionava falar durante a audiência de sentença. Patrícia tinha aconselhado contra, dizendo que a minha declaração de impacto da vítima seria lida pelo escrivão do tribunal e que o testemunho pessoal poderia fazer-me parecer vingativa. Mas ouvir o advogado do meu filho caracterizar a tentativa de homicídio como desespero soltou algo dentro de mim. Excelentíssima senhora juíza, posso dirigir-me ao tribunal? A juíza Morrison pareceu surpreendida, mas acenou com a cabeça. Senhora Whitmore, tenho direito de falar como vítima neste caso. Caminhei até o banco das testemunhas com pernas que se sentiam mais firmes do que em meses. A sala do tribunal estava em silêncio absoluto, nem sequer o habitual arrastar de papéis ou conversas sussurradas que enchiam a maioria dos processos legais. Olhei para a galeria lotada. Rosa sentou-se na terceira fila, lágrimas a escorrer-lhe pela cara. Manuel estava ao lado dela, segurando o chapéu com ambas as mãos como se estivesse na igreja. Patrícia sentou-se com Robert, ambos parecendo orgulhosos e aterrorizados ao mesmo tempo. E espalhadas pelo resto dos assentos estavam pessoas que nunca esperara ver: empregados da Whitmore Industries, médicos e enfermeiras do hospital pediátrico, bolseiros do fundo que Charles e eu tínhamos estabelecido, até Michael Santos da agência funerária. Pessoas cujas vidas eu tinha tocado sem sequer o perceber. Pessoas que tinham vindo testemunhar a justiça a ser feita. Virei-me para David e Jéssica, e pela primeira vez em semanas, Jéssica olhou diretamente para mim. Os seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas ainda havia desafio ali. Ainda um brilho do sentimento de direito que a levará a pesquisar métodos de homicídio em vez de arranjar um emprego. Excelentíssima senhora juíza, há 3 meses, eu acreditava que a família era tudo. Acreditava que o amor entre mãe e filho era inquebrável, que os sacrifícios que os pais fazem pelos seus filhos criam laços que duram para sempre. A minha voz estava firme, mas pude sentir as lágrimas a começarem a formar-se. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de alívio. Eu estava errada. David encolheu-se como se eu o tivesse atingido. Família não é sobre sangue ou ADN ou apelidos partilhados. É sobre lealdade, respeito e amor que não vem com condições ou etiquetas de preço. As pessoas que me mostraram a verdadeira família nestes últimos meses não são as que partilham os meus genes, são as que arriscaram os seus empregos, a sua segurança e a sua reputação para me ajudar a expor a verdade. Gesticulei na direção de Rosa e Manuel. Rosa Delgado trabalhou para mim durante 12 anos. Quando pensou que eu estava morta, chorou durante 3 dias. Quando soube que eu estava viva, arriscou tudo para me ajudar a recolher provas contra o meu próprio filho. Isso é família. Rosa estava a soluçar agora, mas eram lágrimas boas. Manuel Herrera tem cuidado dos meus jardins há 15 anos. Ele podia ter ignorado o que viu na noite em que David enterrou aquele veneno, podia ter cuidado da sua própria vida e mantido seu emprego. Em vez disso, escolheu a justiça em vez da segurança. Isso é família. Virei-me para Patrícia e Robert. A minha advogada e o meu irmão não só me ajudaram a fingir a minha morte, eles ajudaram-me a encontrar a coragem para voltar à vida. Isso é família. Finalmente, olhei diretamente para David. Ele estava a chorar agora, os ombros a tremer com soluços que pareciam vir de algum lugar profundo do seu peito. David, pediste-me para não destruir a tua vida. Mas filho, tu destruíste a tua própria vida no dia em que decidiste que o dinheiro era mais importante do que a mulher que te criou.
Destruíste-a quando escolheste a ganância da Jéssica em vez do amor da tua mãe. Destruíste-a quando pesquisaste formas de me matar em vez de formas de ganhar o que querias honestamente. Fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar sobre a sala do tribunal. E Jessica? Ela encontrou os meus olhos sem pestanejar, e tive de admirar a sua coragem, mesmo que fosse tarde e inútil. Casaste-te com uma família que te teria dado tudo eventualmente. Tudo o que tinhas de fazer era esperar e mostrar um pouco de respeito. Em vez disso, transformaste meu filho num potencial assassino e tu própria numa caçadora de fortunas disposta a matar por dinheiro de herança. Virei-me novamente para a juíza Morrison. Excelentíssima senhora juíza, não quero vingança. A vingança é o que os fracos procuram quando não conseguem encontrar justiça. Eu quero consequências. Quero que meu filho e a minha nora enfrentem a pena máxima por tentarem assassinar-me, para que cada criança que pense em envenenar os seus pais por dinheiro saiba exatamente o que lhes acontecerá. A sala do tribunal estava tão silenciosa que pude ouvir o relógio a fazer tic-tac na parede atrás do banco da juíza. Mas o mais importante, excelentíssima senhora juíza, quero que o mundo saiba que Margaret Whitmore não morreu no seu escritório há 3 semanas. Ela renasceu lá. Renasceu como alguém que não será aproveitada, que não sacrificará sua dignidade pela paz familiar, e que, de certeza, não deixará ninguém, nem mesmo seu próprio filho, roubar a vida que trabalhou 67 anos para construir. Sentei-me ao som de aplausos dispersos da galeria, que a juíza Morrison rapidamente silenciou com o martelo. Mas pude ver a aprovação nos seus olhos, e mais importante, pude ver a derrota nos olhos de David e Jéssica. Eles tinham apostado tudo no meu amor ser incondicional. Tinham perdido. A juíza Morrison deliberou por exatamente 17 minutos. Eu observei o relógio, antes de proferir a sua sentença. David Whitmore foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, conspiração para cometer fraude, peculato e abuso de idosos. Condeno-o a 25 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. David desabou sobre a mesa da defesa como se tivesse sido atingido por um tiro. O som que saiu dele não foi bem um grito nem um soluço, foi o som de um homem a ver a sua vida desaparecer. Jéssica Whitmore foi condenada por tentativa de homicídio qualificado e conspiração para cometer fraude. Condeno-a a 20 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 12 anos. Jéssica endireitou-se, o queixo erguido em desafio. Mesmo enfrentando 20 anos de prisão, não ia dar a ninguém a satisfação de a ver quebrar. Tive de respeitar isso, mesmo enquanto celebrava sua queda. Além disso, continuou a juíza Morrison, estou a emitir uma proibição de contato que impede ambos os arguidos de contactarem a senhora Margaret Whitmore direta ou indiretamente pelo resto das suas vidas. Qualquer tentativa de comunicar com a vítima ou os seus representantes resultará em acusações adicionais. Enquanto os agentes prisionais levavam David e Jéssica algemados, David virou-se uma última vez para me olhar. A sua boca moveu-se, e mal consegui distinguir as palavras que ele tentava dizer. Amo-te, mãe. Por apenas um momento, um breve e fugaz momento, senti o velho familiar puxar do instinto maternal. A vontade de perdoar, de correr para ele, de prometer que de alguma forma resolveríamos isto juntos. Depois lembrei-me do frasco de digitálicos. Da dança de celebração na minha sala de estar. Da forma como ele tinha atirado a secretária do pai para o lixo. Olhei o meu filho nos olhos e respondi em silêncio. Eu sei. Mas não foi suficiente. 6 meses depois, estava na sala de reuniões da Whitmore Industries, a dirigir a reunião trimestral de acionistas pela primeira vez como única proprietária e CEO da empresa. Aos 67 anos, estava a recomeçar de formas que nunca imaginara. Rosa sentava-se à minha direita como a minha nova assistente pessoal, tendo trocado o uniforme de limpeza por fatos de negócios e revelando ter uma mente brilhante para organização e estratégia. Manuel tinha se mudado para a casa de campo na minha propriedade e assumido a gestão de instalações de todos os nossos edifícios corporativos. O Dr. Shen tinha me dado alta, declarando que os meus problemas cardíacos eram relacionados com estresse e tinham se resolvido em grande parte assim que eu removesse a fonte de toxicidade do meu ambiente. O hospital pediátrico tinha recebido a sua doação completa e nomeado uma nova ala em homenagem a Charles e a mim. O fundo de bolsas de estudo estava a conceder bolsas integrais para 12 alunos por ano em vez dos 6 que tínhamos gerido antes. O abrigo para animais tinha construído uma nova instalação que podia acolher o dobro de animais resgatados. Todas as coisas que David e Jéssica tinham querido roubar à caridade estavam a prosperar sem eles.
Mas a mudança mais satisfatória foi puramente pessoal. Mandei redecorar completamente meu quarto, substituindo os móveis que guardavam memórias de discussões com David sobre dinheiro e de ouvir as queixas passivo-agressivas da Jéssica sobre tudo, desde a contagem de fios dos lençóis à temperatura da casa. A secretária de Charles estava de volta ao escritório, resgatada daquele jovem casal que se tinha deliciado em vendê-la de volta a mim exatamente pelo que tinham pago. Nada. Mandei restaurá-la e poli-la até brilhar como no dia em que Charles instalou ali o seu escritório. E todas as manhãs, sentava-me aquela secretária com meu café e lia cartas dos bolseiros, notas de agradecimento do hospital, e atualizações da Rosa sobre empregados que tinham sido promovidos para preencher as lacunas deixadas pela onda de despedimentos de David. Estava a construir um legado novamente. Mas desta vez, estava a construí-lo para pessoas que realmente o mereciam. O telefone na minha secretária zumbiu, o sinal da Rosa de que tinha uma visita. Não estava à espera de ninguém, e a Rosa geralmente era melhor a fazer a triagem do que isto. Senhora Whitmore, veio a voz da Rosa pelo intercomunicador, está aqui uma senhora para ver. Diz que é repórter de um dos principais jornais do país, e quer entrevistá-la sobre a sua situação. Uma repórter. Conseguirá manter a maior parte da atenção mediática focada nos processos legais em vez do drama pessoal, mas supus que era inevitável que alguém quisesse aprofundar a história da mulher que fingiu a sua própria morte para expor o plano de homicídio do seu filho. Manda-a entrar, Rosa. A mulher que entrou no meu escritório era mais jovem do que esperava, talvez 40 anos, com o tipo de inteligência aguçada nos olhos que me lembrava Patrícia. Apresentou-se como Amanda Morrison. Aparentemente a família Morrison tinha tomado conta de todo o sistema de justiça na nossa cidade, e tinha claramente feito seu trabalho de casa. Senhora Whitmore, obrigada por aceitar ver-me. Tenho acompanhado seu caso desde o início, e devo dizer, o que fez foi incrivelmente corajoso ou incrivelmente imprudente. Deitei-lhe café do serviço que a Rosa tinha preparado e recostei-me na minha cadeira. Senhora Morrison, à minha idade, não há muita diferença entre corajoso e imprudente. Quando alguém está a tentar matá-la, faça o que for preciso para sobreviver. Ela tirou um gravador digital e colocou-o na secretária entre nós. O que a levou a decidir fingir a sua morte em vez de ir à polícia com os e-mails que tinha encontrado? Já me tinham feito esta pergunta dezenas de vezes nos últimos meses, pela Patrícia, pelo inspetor Morrison, pela procuradora, pelo Dr. Shen. Mas de alguma forma, sentada no meu escritório com a presença de Charles ainda a pairar nos veios de madeira da sua secretária restaurada, encontrei uma resposta que nunca tinha dado antes. Senhora Morrison, passei 40 anos a construir um negócio baseado na crença de que as pessoas são fundamentalmente boas, que o trabalho árduo e a lealdade e o tratamento justo das pessoas criariam relações duradouras construídas no respeito mútuo. Quando descobri que meu próprio filho, a pessoa que mais amara no mundo, estava a planear assassinar-me por dinheiro. Todas as minhas presunções sobre a natureza humana foram estilhaçadas. Parei para beber um gole de café, a organizar os meus pensamentos. Ir à polícia teria sido a coisa lógica a fazer. A coisa segura. Mas a lógica e a segurança já não eram suficientes. Precisava de saber a verdade, não apenas sobre os planos do David, mas sobre quem ele realmente era quando pensava que ninguém estava a observar. Amanda inclinou-se para a frente, o seu gravador a captar cada palavra. E o que aprendeu? Sorri, e era um sorriso verdadeiro, caloroso com a satisfação da justiça cumprida e das lições aprendidas. Aprendi que era mais forte do que alguma vez imaginara. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre lealdade, amor e respeito. Aprendi que algumas pessoas escolherão o dinheiro acima de tudo o resto, até mesmo da vida da própria mãe. Levantei-me e fui até a janela que dava para os jardins onde Manuel cuidava das rosas com o mesmo esmero que Charles lhes dedicara durante 30 anos. Mas o mais importante, Senhora Morrison, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 67 anos, estou finalmente a viver a vida que quero, rodeada de pessoas que me valorizam por quem sou, em vez de pelo que lhes posso dar. Amanda Morrison publicou seu artigo 3 semanas depois sob a manchete: a mulher que ressurgiu da sua própria sepultura, como Margaret Whitmore se tornou a sua própria heroína. Ganhou um prêmio Pulitzer de reportagem e foi adaptado para um telefilme que eu não tinha a mínima intenção de ver. Mas a verdadeira vitória veio 6 meses depois, quando recebi uma carta de David, reencaminhada pela Patrícia, vinda da prisão. Mãe, começava, sei que provavelmente vai deitar isto fora sem ler, mas preciso de lhe dizer que tinha razão em tudo. A Jéssica pediu o divórcio no dia seguinte à sentença. Disse que não podia estar casada com alguém estúpido o suficiente para ser apanhado. Já está noiva de um advogado que conheceu através do seu defensor de recurso.
Não me surpreendi. A Jéssica sempre fora pragmática acima de tudo. Tive muito tempo para pensar aqui dentro, continuava a carta, e finalmente percebo que deitei fora. Não foi apenas dinheiro ou herança, nem sequer família. Foi a oportunidade de ser o homem que a senhora e o pai me criaram para ser. Escolhi a ganância em vez do amor, e escolhi-o sabendo exatamente o que custaria. Pousei a carta na secretária do Charles e olhei para sua fotografia, aquela em que sorria depois de termos ganho nosso primeiro grande contrato. O que achas, meu querido? Perguntei à sua fotografia. É o perdão possível depois de uma tentativa de homicídio? Charles sorriu de volta para mim por trás do vidro, mas não respondeu. Essa decisão era só minha. Peguei na caneta e comecei a escrever uma resposta. David, recebi a sua carta e aprecio a sua honestidade sobre a Jéssica e sobre as suas próprias escolhas. Tem razão, deitou fora algo precioso, não apenas a nossa relação, mas a sua própria integridade e os valores que o seu pai e eu tentamos ensinar-lhe. Parei, a pensar no rapaz que me ajudava a plantar flores no jardim, que um dia me dissera que queria crescer e ser exatamente como a mãe e o pai. No entanto, quero que saiba que o perdoo. Não porque o que fez seja perdoável, mas porque guardar rancor envenenaria minha própria vida da mesma forma que a ganância envenenou a sua. Perdoo para que eu possa ser livre para construir algo bonito com o tempo que me resta. Assinei a carta Margaret Whitmore, não mãe, não com amor, apenas o meu nome. Porque era isso que eu era agora, não a vítima do David, não a viúva do Charles, não alguém definida pelas suas relações com outras pessoas. Eu era Margaret Whitmore, única proprietária e CEO das indústrias Whitmore, benfeitora de instituições de solidariedade que mudavam vidas, empregadora de pessoas que valorizavam a integridade acima do dinheiro fácil. Eu era Margaret Whitmore, que morrera no seu escritório 6 meses antes e renascera como alguém que se recusava a ser vítima de quem quer que fosse, novamente. Eu era Margaret Whitmore, e estava finalmente, completamente, gloriosamente livre. E se isso não é um final feliz, então não sei o que é. Fim.